qualidade de computador e daí já vai ficar um pouco melhor. Então, bom dia a todos, obrigado pela presença e eu já vou passar a palavra para o Alessandro já, ele já vai apresentando os dados da represa, se dá tempo de eu chegar na minha sala. Tá bom, professor. Pode Bom falar, dia. Alessandro, obrigado. Bom dia a todos e todas novamente. Só para a gente falar um pouquinho da agenda aqui de hoje, né? Eu vou apresentar ali os dados da represa, né? Uns comparativos que a gente fez ali sobre defluência em Tupararanga e vazão do Rio Sorocaba. E também depois dessa apresentação, né? Atendendo a pedidos do comitê, a gente trouxe o Matheus, que é da MRTS, que é a empresa que estudou aí e apresentou para nós a proposta da regra operativa, né? Então, vou começar aqui com a apresentação, tá? Vamos lá. Estão vendo minha tela já? Sim. Então, vamos lá. A apresentação muda um pouquinho, né? Porque antes o nosso foco era manter a defluência e aí ver qual que era a expectativa de nível, mas no início ela continua da mesma forma, onde a gente mostra aqui uma foto, né, da data de ontem, do fechamento de ontem, do reservatório, onde ele está com 822,80, a vazão afluente de fevereiro até então, nessa primeira semana, né, ela está a 20,28, onde o esperado seria 19,88, ou seja, a gente está a 102 da MLT. Aqui, pessoal, eu já coloco aqui, acho que uma dúvida que sempre é recorrente aí, onde a gente escuta a imprensa, escuta algumas pessoas, né, onde o nível do reservatório está com 63,85. Só que o que acontece? Esse nível de reservatório, ele é definido no máximo maximorum, né, ou seja, que é a máxima capacidade do reservatório se os pranchões estivessem, se os pranchões estivessem todos colocados aqui. Acho que o pranchão já é um assunto superado, né? Mas se a gente for ver para nível de vertimento, né, que é 823,83, o nosso volume de armazenamento nesse contexto, ele não é de 100%, ele é de 73,80. Se for do consenso geral aqui, a gente pode refazer estes valores para poder, ou eu posso colocar duas colunas aqui, uma considerando o máximo possível de armazenamento e o máximo atual de armazenamento, tendo em vista que esse nível de 823,83 é o nível que é definido na revisão periódica de segurança e tem como objetivo garantir que a barragem suporte uma década milenar, tá? Então, fica aqui a semente para a gente discutir isso aqui de forma oportuna, tá bom? Vamos lá. Aí aqui a gente mostra o comportamento do reservatório para o mês de janeiro, né, onde realmente ele, a partir do dia 4 aqui, a gente vê que ele teve uma recuperação expressiva, né, batendo os 823, né, muito próximo da cota de vertimento. Aqui a gente vê fevereiro, ele praticamente estabilizou, mas isso a gente ainda tem um risco aqui, que é a chuva que ainda vai chegar em fevereiro e a chuva que vai chegar em março, né, nossa expectativa é, nesses 2 meses, superar a MLT, então a gente tem que fazer uma caixa de espera aqui, um volume de espera para que receba essa cheia sem invertimento, né. Aqui eu mostro para janeiro como foi praticada as vazões, né, afluentes. Então aqui, ó, do dia 4, lembrando que isso aqui é média do dia, fechamento do dia, tá? Em algumas situações aqui, o máximo horário bateu 75, bateu até mais que isso, bateu 95, que eu vou mostrar ali para frente, tá? Aqui, o dia de fevereiro, que ele, embora ele tá um pouquinho, né, acima dos 20 aqui, a vazão defluente está equilibrada, né, até por conta das solicitações do SAI e dos avisos meteorológicos da Defesa Civil, a gente não procedeu durante a vigência dos avisos um aumento da vazão.
Aqui é aquele gráfico que vocês já conhecem, onde a gente mostra a MLT de cada um dos meses dos últimos 5 anos. Então, realmente, janeiro, a MLT de janeiro, ela foi bem, aliás, o realizado de janeiro foi 150% da MLT, a de fevereiro a gente está em 102. Uma informação importante, a MLT de fevereiro é maior que a MLT de janeiro, o volume esperado de janeiro de fevereiro é maior, então, isso aqui é o percentual do esperado de janeiro, né? Então, ele já é um volume considerável aqui. Aqui, ó, aqui a gente fez um exercício, tá? Que exercício que a gente fez? A gente pegou alguns dias, né, o dia que a gente teve o maior pico de chuva ali na região de Sorocaba, onde a gente mostra o que aconteceu com a vazão defluente de Tupararanga, né, onde a gente mostra que a gente estava operando em 28, fez algumas reduções a pedido da Defesa Civil e do SAI, né, chegou num montante, onde tinha o aviso meteorológico, a gente baixou de 20, 21, 22 para os 18, 19, né, e mesmo com essa redução da vazão defluente do Pararanga, a gente experimentou, essa outra curva aqui é a vazão do Rio Sorocaba no ponto da Praça Lions, que está mais ou menos uns 18 quilômetros de distância ali do reservatório, né, e qualquer variação aqui vai demorar lá suas 8 horas para refletir. Então, a gente vê que numa vazão constante de Tupararanga, a gente teve uma elevação aqui nesse dia 30, né, na Praça Lions. Tem informação aqui, né, o SAI já passou essa informação para nós aqui dentro dessa reunião, que, numa das nossas reuniões, que a vazão suportável do rio seria os 100, né, metros cúbicos por segundo. Então, por isso que eu tracei essa linha aqui. E aí a gente vê, ó, que no dia, na madrugada do dia, na noite do dia 30 e madrugada do dia 31, a vazão aqui naquele ponto bateu aqui os 288 metros cúbicos, enquanto a vazão defluente de Tupararanga estava em torno dos seus 18. O que eu quero mostrar com isso, gente? Que a vazão do defluente do Tupararanga tem sim uma influência, mas não é uma influência direta, né, assim, tem outros contribuintes ali que são responsáveis pelo aumento da vazão naquele trecho, que é onde o trecho onde se materializa ali alguns alagamentos, né. Aqui a gente fez um exercício, tá, aqui a gente fez um exercício, poxa, Alex, mas se você reduzir a vazão de Tupararanga para vazão sanitária, aqui a gente só comprova que ainda assim eu ia estar com uma vazão ali na Praça Lions, no Rio Sorocaba, acima de 250 metros cúbicos. Só um ponto, uma informação importante aqui, né? Toda essa curva ela é medida até um determinado momento, até num ponto onde os medidores ali, eles saturam pelo volume da vazão, tá? Mas aí a gente faz um cálculo, né, baseado no que está chegando, baseado no nível, e consegue estimar esse valor. Até se o site tiver essa medição mais precisa, a gente pode comparar e bater esses valores, tá bom? E aí, o que a gente fez? A gente pegou para esses 2 dias, puxa, vamos pegar para o mês de janeiro inteiro, que é onde a gente viu uns 150% de MLT, e aí a gente mostra, olha aqui, ó, no começo de janeiro, onde eu estava, olha aqui, ó, no dia 5 de janeiro, eu estava com uma vazão de 2,5 defluente em Tupararanga, a gente ainda não tinha aprovado a regra, a gente estava com a deliberação lá de abril de 2022 sobre a defluência em 2,5, e aqui a gente teve uma informação aqui, ó, aqui a gente vê pelas medições, né, que a vazão excedeu aqui os 100, né, foi perto dos 150 metros cúbicos por segundo, e registrando pontos de alagamento aqui nessa região. Tem até notícia aqui do G1, tá? Se quiser ver. E aqui a gente vê todo o histórico aqui. Aqui a gente já começou a elevar a vazão, né? Elevou a vazão aqui um pouquinho, mas a gente tem picos. O que atrapalha ali, acho que o que é fator de incômodo realmente é esses picos. Essa elevação aqui, ela não atrapalha, até porque a informação que a gente tem é que 100 metros cúbicos é tranquilo, suporta o rio. E aqui a gente tem, né, quando eu estava com a vazão afluente reduzida para 18, que é o que eu já mostrei no gráfico anterior, a gente teve picos de vazão ali na região da Praça Lions, onde foi registrado aqui 80 milímetros de chuva nessa região,
né? Então, o que a gente entende ali, que causa um impacto muito considerável ali, é uma grande quantidade de chuva num curto espaço de tempo que acaba causando esse tipo de situação. E a gente vê aqui que a vazão defluente, ela está constante e a gente não causa variações bruscas na vazão ali da calha do Rio Sorocaba. Variações bruscas na vazão do Rio Sorocaba. Acho que é uma informação importante, guardem isso. Aí, o que a gente fez? Beleza. Então, vamos fazer uma simulação aqui. Primeiro, a curva em azul clarinho aqui é a curva do que aconteceu. Né? Aqui eu estou nível, desde de finalzinho de dezembro, onde a gente, aqui a partir do dia 10, a gente começou a aumentar a defluência para controle de cheias no reservatório, né? E tem esse comportamento aqui com os dados atualizados com dados atualizados até o dia 5, e a partir do dia 5 é a previsão, tá? Aí, o que a gente fez? Foi, puxa, e se o comitê não tivesse deliberado a regra? Se a gente tivesse mantido aquela vazão, ou a gente chegasse no mínimo ali do livre 2, que é os 4 metros por segundo, 4 metros cúbicos por segundo. Então, o comportamento do reservatório seria esse daqui de cima. Ou seja, a gente experimentaria vertimentos a partir do dia 27/1. Aí, a barrinha colorida é a média do dia, tá? E o pontinho seria o máximo horário. Então, vamos voltar para esse dia aqui, né? Se a gente for ver esse dia, o que a gente teve, ó? Dia 30 e dia 31. Eu tive uma média, né, de 18, uma média de 25, mas eu tive picos horários de 96 e 87. Isso daqui, gente, ia estar saindo pelos arcos do reservatório. Então, esse cara aqui, ó, que a gente viu 280, soma-se mais 96 e 87. Em alguns momentos ali, o Rio Sorocaba estaria recebendo toda essa vazão de água. O que eu quero mostrar com isso, gente? As deliberações, né, as decisões importantes desse comitê, que ele mostrou, né, em deliberando a regra, em confiando esse trabalho na CBA de fazer esse controle de cheias, ele foi responsável por ele conseguiu mitigar um risco maior, né, conseguiu, embora, é claro que, mesmo com as chuvas que tivemos ali, tivemos situações de alagamento, famílias, né, notícias que a gente tem que tiveram ali necessidade de evacuação, tudo, e a CBA se compadece nesse sentido, mas a gente entende que a função do reservatório aqui, ela foi alcançada, o objetivo do reservatório foi alcançado quando a gente mitigou ali qualquer possíveis situações de um agravamento da situação, né? Então, acho que isso é importante. E se a gente for ver os outros dias, ó, a gente estaria vertendo 30, 41, 42, 54, que isso tudo realmente já iria ter dado um volume muito alto no dia 30, 31, e ia continuar aqui nos próximos dias também, causando danos. E aqui o que eu tenho para cá, ó, é o que a gente tem de previsão, né, no nosso previsor aqui, né, de curto prazo, do que a gente tem das vazões, o que seria vertimento médio no dia se não tivesse feito nada. Aqui a gente tem as previsões, né, dos próximos 3 dias, 5 dias e 10 dias, totalizando aqui 58 milímetros. Aqui só um zoom dos últimos 10 dias. Bom, e são esses os dados. O que eu queria passar aqui também, só uma última informação, eu já abro a perguntas. Por que a gente manteve a vazão defluente em 18 nessa última semana, né? A gente teve dois avisos meteorológicos que não se confirmaram, mas eram risco, e acho que previsão é isso mesmo, de chuvas fortes ali, chegando ali nos 125 milímetros ali na região de Sorocaba, né? Então, por conta disso, a gente entendeu que fazia sentido segurar um pouco, né, esperando essas chuvas, e esse aviso meteorológico vem até amanhã.
Aí a gente vê nas nossas previsões também que a gente tem um recuo nessa próxima semana de chuvas, mas que na próxima semana, né, daqui 15 dias, a gente tem uma elevação das chuvas. Então, assim, é importante que a gente volte a defluir um pouco mais, para conseguir trazer o reservatório ali mais próximo do 822, para que essas chuvas, quando chegarem, a gente ter um controle melhor e até, se tiver uma chuva muito forte, a gente pode até reduzir um pouco a vazão, tentando não contribuir aí para qualquer ponto de alagamento. Uma outra informação, né, a gente está amanhã, junto com o SAI e com a Águas de Guariroba, fazendo um teste no descarregador de fundo, que também a gente entende que vai ajudar ali, vai ajudar ali no controle da vazão também, dentro de qualquer necessidade. E aí a gente só aplicaria esse aumento. Amanhã a gente já deve ter que aumentar um pouquinho a vazão, até para a questão de diluição, mas aí depois desse teste, tendo satisfeito, a gente já faz esse controle aí do aumento das vazões para os próximos dias. Pessoal, é isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer que continue a apresentação? Peço só para você colocar naquele primeiro slide, só para eu falar uma coisinha rápida, depois eu abro as perguntas para o resto do pessoal. Tem uma já do Fernando Cruz Barbosa de Moraes, esse aqui. Eu acho que é interessante o que você falou sobre a mudança da terminologia, né? Porque a questão do máximo sempre é uma dúvida da maior parte dos jornalistas, ou mesmo da sociedade que entra em contato com a gente. É uma coisa que eu sempre falo no comitê, às vezes a gente está tão mergulhado nesses dados técnicos que a gente esquece que ninguém tem a obrigação de saber nem o que é máximo maximorum. Né? A gente... Porque me perguntaram, quanto que é 100% da represa? Eu falei, no máximo maximorum, mas o que é máximo maximorum? Então, acho que a gente precisa realmente mudar, talvez chamar o nível anti-divertimento para nível máximo de reservação, alguma coisa assim, e mudar as porcentagens também para isso. Eu achei interessante fazer isso porque diminui um pouquinho a dúvida, porque o pessoal fala assim, nossa, mas se já está vertendo com 70%, quando vai ser quando vai chegar no 100%? Eu falei, não vai chegar no 100%, mas não dá para explicar isso de forma assim tão fácil, entendeu? Talvez se a gente mudar a terminologia fique mais rápido para explicar. Ótimo. Então, na próxima apresentação, se ninguém se opor, eu não tiro isso aqui de fato, né? E eu coloco uma segunda coluna aqui, e aqui a gente coloca nível máximo vertimento, nível vertimento, nível reservatório. A gente acha um termo, a gente batiza um termo aqui que não vai trazer tanta dúvida, e começa a falar o nível do reservatório em função desse valor. Da mesma forma que a gente pegou 817,50 e transformou no nível mínimo, a gente sabe que não é, a gente sabe que dá para sair mais água do reservatório, isso, mas para garantir o restante dos usos é o nível mínimo que a gente pode ter. Então, acho que isso também vai facilitar um pouquinho a explicação para a população do que está acontecendo. Eleus, antes de abrir para você... sobre isso mesmo, André. Então tá bom, então fala, porque tem uma pergunta do Fernando aqui no chat. Exatamente sobre isso, eu até tinha colocado no chat, que é muito importante essa explicação e essa retomada. Eu sou advogada, você, André, é biólogo, até você, mas você tem mais conhecimento por conta das pesquisas. E aí, fica assim, um engenheiro me perguntou, e na cabeça de um engenheiro, Alexandro, o comparativo que o cara fez para mim foi o seguinte, eu peço para o calculista, eu tenho que encher a caçapa de cimento. E aí ele fala que quando chega nos 67% é o 100%. Ele falou, não fecha a conta. Eu sei. Realmente, eu também fiquei. Tanto é que um dia eu coloquei no grupo, no GT Crise, a Viviane tinha feito algum comentário sobre 63%, coisa assim. E aí eu peguei e falei assim, mas e aí, onde é o 100%? Então, isso está na cabeça do sorocabano. Quer dizer, então, o dia que chegar no 100%, inunda Sorocaba?
Onde que é? Porque a conta não fecha. Então, se você olhar para o lado da matemática, a conta não fecha. Então, é muito importante deixar numa linguagem, talvez seja uma linguagem tecnicista para vocês, que realmente, para mim, a conta continua não fechando, o 100% é onde? É lá em cima, mas lá em cima, se chegar lá, não vai estar vertendo água. Então, isso tem que deixar claro, e é isso que está bagunçando a cabeça de muita gente, inclusive a minha, que estou no GT Crise há 2 anos. Estou no comitê há 17 anos. Essa conta, para mim, não tinha fechado. Então, é muito pertinente isso, e acho que, sei lá, não sei como vocês vão adaptar isso. Desculpe, Alexandro. Não, tá certo, é isso mesmo. Isso causa confusão mesmo, né? Como esse nível ele varia nas revisões, né, periódicas de segurança, então realmente ele tem essa dificuldade, sim. Mas eu acho que a gente consegue aqui, alinhando aqui dentro do comitê, e a gente normaliza essa informação e fica tudo certo. Isso é até importante, porque para o dia 22 de março, eu acabei de enviar o convite para vocês, o André já confirmou presença, nós estaremos realizando o evento na OAB de Votorantim, e o tema é exatamente Itupararanga. Então, é bom que até lá dá para alinhar, né? E eu estou pedindo, eu sei que você não vai estar presente, porque o Flávio já me informou, né? Vou estar de férias, mas o Jarbas, que está aqui com a gente aqui, acho que ele... Eu acabei de enviar o ofício com cópia para o comitê, para a OAB também. Ofício não, um e-mail, né, conforme ele solicitou. Então, muito obrigada, Alexandre. Não, que isso. Estamos à disposição. Eu acho que é uma questão de adequar o vocabulário mesmo, né, Alessandro? Tem aqui uma fala da Viviane, que está acessando via Condema, que também fala a mesma coisa de Ibiúna, né? Da questão do 100%. É a coisa que a gente também não tem como adivinhar, que as pessoas... Quer dizer, tem como adivinhar, né? Porque ninguém tem obrigação de saber. Mas é que a gente está tão acostumado a falar que acaba esquecendo que a maioria não entende isso. Deixa eu só passar a questão do Fernando, depois eu abro para o Rodrigo Takeshi. O Fernando perguntou aqui que a Lei de Segurança das Barragens classifica os reservatórios de baixo, médio e alto risco. Qual a classificação da represa de Itupararanga? Aí, qual a capacidade total de armazenamento do reservatório? Acho que isso já está meio que explicado, né? Mas talvez você quiser falar um pouquinho mais, Alessandro. E o plano de segurança da barragem prevê a participação dos empreendedores da sociedade. Existe esse plano, eu já posso adiantar que existe, porque a gente já discutiu aqui, está disponível para consulta, aí é com a CBA. Eu acho que está, mas eu não olhei o plano ainda. Mas, Alessandro, responda, por favor, assim. Eu estou falando besteira porque eu não estou falando besteira, não. Vamos lá, né? Tem, né, o plano, né, o PAI, que é o Plano de Atendimento a Emergências, ele tem, sim, a participação da sociedade civil, a gente apresenta ele para a Defesa Civil, a gente apresenta ele para os órgãos públicos, tem a necessidade de instalação de sirenes, levantamento de quantidade de pessoas ali na zona de autossalvamento, né, cadastramento, tem toda, e ele é uma responsabilidade de todos os agentes, né, então ele também tem uma responsabilidade ali das defesas civis, tem a responsabilidade ali do gestor da barragem, e se não me engano, eu não tenho esse dado aqui de bate-pronto, mas eu posso levantar para vocês, se não me engano o risco é baixo, né, e a abrangência que eu não lembro, né, tem duas classificações, classificação de risco e de abrangência, mas a barragem ali, ela está totalmente segura, né, em todos as oportunidades que a CBA tem de falar, ela está segura, a questão do nível de divertimento também é uma condicionante ali de segurança de barragens, né, e assim, acho que não tem com o que se preocupar nesse sentido. O fato de estar em estado de atenção, ela é classificada como abrangência alta e risco baixo mesmo, tá? O fato de estar classificado... Bom, Itupararanga não está classificado com estado de atenção nesse momento.
Quem está em estado de atenção são as CGHs Santa Helena e Votorantim. Mas por que, Alex? Por que ela está em estado de atenção? Simplesmente por conta da vazão, tá? E a vazão implica em duas situações. A barragem de Tupararanga está na sua cota 823. Por que na sua cota 823? Porque com essa cota de 823, a capacidade de absorver uma cheia, ela é reduzida, né? Então, qualquer cheia que venha a atingir ali a Itupararanga, vai fazer com que a vazão que chega em Santa Helena e Votorantim se eleve a níveis que vai se elevar e chegar no nível superior ao normal, ou seja, vai chegar no nível de atenção. Por isso que nós colocamos a barragem de CGH Votorantim e CGH Santa Helena em estado de atenção. Isso tudo está definido no PAI e definido na revisão periódica de segurança de barragem, estão todos protocolados. Então, é importante a gente dizer isso. E o que é o estado de atenção, gente? Nada mais é que um estado de observação. Então, a barragem, todas as barragens continuam seguras, estão seguras, e esse estado de observação, o que a gente faz? A gente faz inspeções diárias nos canais, nos sistemas extravasores, na própria estrutura civil da barragem, e faz o controle de defluências, né, dessas barragens, para poder garantir aí que não vai ter uma elevação do nível, ou poder minimizar ou controlar qualquer alteração da vazão. É só por causa disso, tá, gente? Todas as 3 barragens estão seguras, não tem nenhum problema. Tem uma complementação da pergunta do Fernando aqui, Alessandro, saber se tem, como é que faz a comunicação à sociedade quando chove. Eu entendo que isso é uma relação junto com a defesa civil de cada município, mas você pode explicar um pouquinho como que acontece isso? Vamos lá. A CBA, como operadora, né, como gestora do reservatório, e ela tem ali seus planos de atendimento, ela faz toda essa gestão para que não haja impacto, não haja risco, né? Esse é a forma de trabalhar. Caso aconteça alguma condição, por exemplo, entrou em estado de atenção ou qualquer outra coisa, a comunicação é feita de forma direta com a Defesa Civil e com os órgãos municipais, e estaduais também, e federais, no caso a ANEEL. Agora, uma condição de uma ação ou startar algum plano de ação que fuja a responsabilidade ou fuja a área de atuação do gestor da usina, aí tem que ser os outros órgãos, defesas civis municipais, estaduais, secretarias aí de saneamento, empresas de saneamento, né, e drenagem dos esgotos, de água de chuva, secretarias aí de desenvolvimento urbano, secretaria de obras, e aí passa um pouco a responsabilidade da CBA, né? Passa a responsabilidade da CBA. O que a gente faz, o que a gente usa para poder fazer toda essa gestão dentro da área de responsabilidade ali, que imputa o contrato de concessão da usina e as leis de segurança de barragem, a gente faz acompanhamento completo, em tempo real, e constante da questão de previsão e materialização de chuvas, o que implica nas afluências. Esse é né, eu acho que tem uma fronteira muito bem definida aí dessas responsabilidades. Obrigado, Alessandro. Eu vou passar a palavra para o Rodrigo Takeshi, depois tem uma outra pergunta já da Viviane aqui no chat. Rodrigo, por favor, pode falar. Vou tirar a apresentação, tá? Que aí eu vejo vocês. Tá bom. Se precisar, depois a gente volta nela. Já vou te agradecer, porque aquele gráfico que você mostrou da Praça Lions ali é um gráfico muito interessante, porque é uma coisa que a gente fala já tem algum tempo, mas é bom ver com os dados, né?
Com dados não, É. não tem discussão, né? Rodrigo, pode falar. Desculpa, Rodrigo. Pode falar. Será que ele está com problema no microfone? Eu não sei, ele não está abrindo o microfone, não sei se ele está com algum problema. Então vamos passar para a pergunta da Viviane, enquanto ele tenta abrir o microfone lá, não sei se está com algum problema. A Viviane está perguntando dos pranchões, quem que fiscaliza a colocação dos pranchões? Você falou que anualmente faz um relatório de segurança para, acho que é a ANEEL, né? É a ANEEL que acaba fazendo essa fiscalização? Isso, né? A gente tem... quem fiscaliza é a Arcesp, que é o braço da ANEEL, né? Mas a gente protocola relatórios de segurança de barragens, a reavaliação periódica de barragens é uma obrigação legal da empresa e ela é feita por empresa independente. E não é a CBA que fala que pranchão que tem que colocar, se é um, se são dois, são três, qual que é a altura de vertimento, isso tudo é definido por empresa independente, né, que também é homologada pela ANEEL, e aí é protocolado esses relatórios, né, e é acatado o que diz esse relatório dentro do dia a dia da usina. Obrigado, Alessandro. Eu acho que o Rodrigo ainda está com algum problema na sua fala, porque não abriu o microfone, nem ele colocou nenhuma informação aqui. Eu acho que a gente pode passar e daí assim que ele tiver conseguido resolver essa situação, a gente volta a ele, né? Só para a gente não atrasar muito a reunião. Até porque a gente tem outro assunto, né, professor, que é o que trouxe aqui a MRTS para falar da regra, né? O Rodrigo Takeshi, alguém sabe me dizer, ele representa qual órgão? Não sei. Talvez ele esteja com um problema de internet, essas coisas acontecem mesmo. Eu mesmo já tive hoje esse problema, então eu até entendo. Eu acho que a gente está conseguindo avançar, inclusive, Alessandro, em alguns entendimentos sobre a situação do Rio Sorocaba para depois, né, a jusante do reservatório. Eu acho que é importante depois o SAI, como a gente já falou em outras reuniões aqui, permitir que a gente faça esse estudo de forma mais detalhada, inclusive para melhorar o nosso plano de gerenciamento da barragem, não só da barragem, como do Rio Sorocaba. Agora o Rodrigo levantou de novo. Rodrigo, você consegue falar? Oi, André. Oi, tudo bem. Agora Está aparecendo como o Rodrigo aí, mas é o Luciano, então eu devo ter alguma coisa errada aqui, cara. Desculpa. Eu que peço desculpa, porque devo estar mal identificado, eu vou corrigir aqui. Mim parece Rodrigo Takeshi. Tá. Não sei, tem descendência de japonês, eu sou descendente italiano. Alguém acho que deve ter usado seu computador. Eu vou pedir para a menina na empresa aqui corrigir isso. Desculpa aí. Que é isso, Luciano, pode falar. Não, rapidinho. Eu vou falar mais, eu não sou técnico na área, né? Eu estou aqui como representante da Ciesp aí, com o Votorantim, mas eu sou um frequentador lá há 30 anos e tenho algumas dúvidas no sentido. Eu já vi aquela represa lá bem mais cheia do que está hoje, né? Eu só não conhecia essas medições aí, esse lado técnico todo. Por marcações mesmo que tem nas bordas, aonde chegava essa água, né? E acho bem providencial esses cuidados, né, que o Alexandre aí está tendo, o pessoal da CBA, mas eu, nadando contra a correnteza, né, eu acho que a gente tinha que se preocupar bastante com a falta d'água, né? Que a barragem lá, pelo que eu sei, ela é centenária, o volume na região tem aumentado muito com condomínios, carros pesados naquela barragem,
E acho estranho, né, com essa falta de água que a gente tem no verão, até longos meses, a gente deveria deixar, sim, essa represa subir o máximo. Mas, claro que o Alexandre explicou o comportamento lá das outras barragens menores, da São Clemente, a outra lá também da Votocel. Mas seria um momento, talvez, de fazer um trabalho ali, de aumentar essas capacidades delas, né? Porque a água é um meio escasso hoje em dia, e a cidade cresceu muito. Sorocaba já, eu vim para cá, tinha 350 mil habitantes, hoje em 30 anos ela está com 750 mil, fora toda a região, né? E esses condomínios também nascendo à margem da represa, também compromete o abastecimento dela, né? Por micros veias lá de água e tal. Então, eu acredito que queria saber do Alexandre se existe já algum trabalho nesse sentido para o futuro aí, talvez acredite em médio prazo, para a gente aumentar a capacidade dela, né? Porque aproveitar toda essa água aqui e sem comprometer a vida dos nossos colegas aqui da cidade, alagando também, que não é sentido. Obrigado, não sei se me fiz entender, obrigado aí, desculpa aí. Um abraço a todos, um bom dia. Obrigado, Luciano. Acho que complementa aqui com uma pergunta da Viviane, que está no chat, né? Por que não reservar mais água agora? Que essa é a pergunta que surge para eles lá, a montante do reservatório. Alessandro, com você. Nossa, acho que muito providencial aí o comentário. Luciano, né? Sim. Luciano, e a gente já mostrou aqui, naquela reunião do dia 9, que a aplicação da regra, ela garante as duas funções principais do reservatório, né? Lembrando que esse é um reservatório de usos múltiplos, né, onde a prioridade é abastecimento humano, abastecimento animais, irrigação, lazer, e lá depois disso tudo vem geração de energia, né? E na regra operativa que a gente apresentou aqui, que depois vai estar o Matheus aí explicando um pouquinho mais dela, ela responde justamente essa questão de ter a água, né, de existir, de manter o recurso da água, onde que a gente consegue ali, controlando a defluência em relação ao nível que está chegando à barragem, a gente consegue garantir que ela não atinja valores inferiores ao mínimo operacional, 817,5. Isso é legal porque a gente garante essa questão do abastecimento, dos usos, a gente garante os usos múltiplos do reservatório e também garante uma questão de segurança. Por exemplo, respondendo diretamente à pergunta, e se eu tivesse segurado mais água? Talvez poderia ter passado, em vez de 250 lá, metros cúbicos, ia ter passado 350. Então, assim, tem essa questão de responsabilidade, de operação responsável da barragem, que a gente não pode menosprezar nenhuma dessas funções. A função de nível da barragem, que a gente já mostrou que a regra é capaz de fazer, e também a questão de controle de cheias, que é de extrema importância também para um reservatório desse tamanho, não é? Então, a gente tem que levar essas duas questões, são dois pratinhos que a gente tem que trabalhar equilibrado. Eu não posso aumentar, segurar ao máximo a vazão ali, me dando ao luxo de ter um vertimento, que no vertimento eu perco o controle, tudo que entra no reservatório vai sair, né? E aí você perdeu o controle. Chegou uma chuva muito forte, né? Às vezes, chegou uma chuva muito forte, ela vai cair de uma vez por todas no Rio Sorocaba. E lembra que eu falei uma quantidade muito grande de água num pequeno espaço de tempo? É isso que o reservatório faz no controle de cheias. Ele consegue amenizar, ele consegue, me fugiu a palavra, mas ele consegue retardar esse volume de águas e ele consegue equalizar. Então, assim, pode estar entrando 90 metros cúbicos por segundo no reservatório, mas eu estou defluindo um valor constante de 28, por exemplo. Então, não tem esses grandes picos, é um amortecimento, agora vem a palavra, é um amortecimento que o reservatório faz. Então, assim, é muito importante essas duas funções, pessoal. Eu sei que a gente vem ali de uma seca considerável, né, e agora o negócio inverteu ali, foi do mínimo ao máximo, né, mas
podem ter certeza que a regra operativa proposta, ela considera essas duas funções do reservatório. E a questão ali, o porquê, por que não segurar mais também, acho que é uma informação importante também que a gente tem que ter, não é a CBA que define que o vertimento vai ser 823,83, gente. Não é a CBA que define se ela vai colocar mais um pranchão ou retirar um pranchão. Tudo isso é feito por empresa independente que ela faz isso em todas as barragens, tá? Em todo o Brasil, isso não é também aplicável só aqui, isso é uma lei federal, é uma lei que, se não me engano, está desde 2015 e a gente tem que obedecer. Então, essa empresa, ela faz todo um dimensionamento da barragem para que ela consiga absorver uma deca milenar que não tenha nenhum dano estrutural na barragem. Então, é uma lei de segurança de barragens. Eu não posso simplesmente segurar a água mais do que ela tem a capacidade. Acho que tá ok ou não? Sim, quer dizer, para mim, sim, não sei se alguém ficou com alguma dúvida ainda, pode fazer. Eu também gostaria só de aproveitar a deixa para falar que também as cidades têm que fazer a parte delas, né? Elas não podem querer crescer de forma indiscriminada sem ter uma garantia da quantidade de água para a população. Então, um dos problemas que a gente tem é que os municípios não reconhecem essa limitação. Existe uma limitação, que é o volume de água que tem disponível. E a tendência da nossa região é ter intensificação dessas chuvas em pouco espaço de tempo com um volume muito grande, né? É uma tendência derivada das mudanças climáticas e que vai fazer cada vez mais que o reservatório de Tupararanga tome uma importância nesse controle de vazão, né? No controle de enchente, que temos que lembrar também foi uma das justificativas para a construção do reservatório em 1914, né? Uma delas era o controle de enchentes no município de Sorocaba, que na época incluía o município de Votorantim, era um município só, né? Então, a gente passou realmente de um período de muita seca para um período de chuva grande. Não vou falar que é excepcional, porque na verdade nós estamos chegando próximo da média histórica, mas pelo menos diferente da situação que a gente tinha até o ano passado, de chuvas bem abaixo, ou vazões e afluentes bem abaixo da média histórica. Viu, André? Fala, Luciano aqui, Rodrigo Luciano. Pode falar, Luciano. Obrigado pela explicação, entendi o que o Alessandro falou. Mas é só então, estamos falando em 100 anos, né? A coisa, eu sei, concordo com os munícipes, a cidade tem que colaborar, mas 100 anos é muito tempo, né? Hoje em dia. E a barragem está lá do mesmo jeitinho dela, né? Não sei se aconteceu alguma coisa, ou se tem algum plano aí de a gente dar uma garantia maior, né? Poder aumentar mais um pouco a capacidade dela, porque realmente o que vocês estão fazendo está certo. Vocês não podem soltar mesmo, tem que controlar. Mas vamos pensar que nós estamos falando aí que o tempo passou, e passou rápido aí, né? Mas tá bom. Se tiver alguma ideia, algum plano no prazo que o Alessandro souber, senão aguarda um futuro pronunciamento. Esse reservatório, eu posso até explicar para não ficar tudo na explicação do Alessandro. Esse reservatório não tem como você aumentar a capacidade, construir uma parede adicional, não tem como fazer isso, né? Você poderia criar um segundo reservatório na entrada, lá na junção dos rios Una, Sorocamirim e Sorocabuçu. Existem até algumas experiências nesse sentido. Até facilita para melhorar a qualidade de água, mas isso é uma obra de engenharia muito pesada e eu não vejo nenhuma na região, nenhuma proposta nesse sentido, né? A gente tem que lembrar que a gente tem água, a gente só precisa usar ela de uma forma mais inteligente. Não é que a gente não tem água o tempo inteiro, né? Mas a gente precisa também dar uma vista melhor no planejamento urbano, né? Porque, como a Eleusa está falando ali, né? A gente acaba esquecendo que o ambiente cria algumas limitações ao crescimento da cidade e a gente precisa respeitar,
né? Não tem muito o que fazer nesse sentido. Muito bem, acho que podemos passar para o próximo assunto, que o próximo assunto vai falar sobre isso também. Na verdade, ele vai falar como que a equipe que foi contratada aí pela CBA chegou a esse plano de gestão, né? E principalmente a questão do modelo de chuva-vazão, como é que eles calcularam quanto que chove, quanto que vai de água para o reservatório, né? E acho que a gente pode fazer isso. A ideia escreveu aqui, para um pouquinho. Uma das formas de você guardar água e que independe do reservatório é aumentar áreas verdes nos municípios que absorvem água no lençol freático. Isso é uma tarefa que os municípios podem fazer e que não depende de aumentar o reservatório, né? Então, você pode criar áreas de infiltração para que você tenha sempre água no lençol, e isso vai aumentando o volume de água disponível na bacia. E é uma coisa que normalmente é deixada meio de lado pelos municípios, né? Que são essas áreas de infiltração. Alessandro, você pode apresentar a equipe aí? Quero sim, mas só um ponto, né? Às vezes a gente está colocando salvar o reservatório em aumentar o planchão, né? E não é isso. Acho que o problema é muito maior que isso e é só uma variável ali e que ela está sujeita a leis federais e eu tenho que atender, né? Então, lei não se discute, né? Lei cumpre-se. E é o que a gente está fazendo, eu não posso, como eu falei, não é prerrogativa da CBA aumentar a capacidade de armazenamento nesse momento, colocando um pranchão, né? Então, a gente tem que obedecer. Então, vamos lá. Agora, eu vou apresentar aqui o Matheus é da MRTS. O que ele vai apresentar aqui, tá? Ele vai apresentar aqui como que ele concedeu, né, como que a empresa concedeu a regra operativa. E ele vai dar ênfase, acho que até é importante, ele vai dar mais ênfase aqui à questão do controle de secas, né, vamos chamar assim, do controle de nível do reservatório, a metodologia utilizada. A gente tem também uma outra ferramenta, que talvez essa também seja interessante, que pode ser o objetivo aí da fala do professor André, que é a questão do previsor de vazão. Essa foi outra empresa que fez para a gente, e a gente pode trazê-los aqui também em outra oportunidade para falar. Mas agora aqui, a gente está trazendo o Matheus, e ele foi responsável por bolar toda essa regra, todo aquele funil ali que a gente já conhece, e ter a garantia de que ele atende aí, e a gente não vai estar ali em situações abaixo do 817,5. Beleza, gente? Expectativas alinhadas? Tá bom. Ô, Matheus, você consegue aí? Sim, bom dia a todos aí. Posso compartilhar a apresentação? Sim, Matheus, fique à vontade. Vocês me avisem se estão vendo. Está abrindo. Abriu. Bom, eu vou falar um pouquinho do estudo que a gente fez aí. A gente, MRTS, consultoria, tá? A gente é uma empresa aí a maioria das pessoas são... o principal sócio é o professor Dorel, professor da USP, né, da Poli USP. Eu também sou um sócio da empresa e temos aí uma equipe razoavelmente grande de engenheiros, tá? E a gente costuma fazer vários trabalhos para o Votorantim. Um dos trabalhos que a gente fez, não só, a gente fez outros estudos de seca também anteriores a esse, para Itupararanga, mas a gente fez um estudo da regra operativa, de sugestão de uma regra operativa para a usina hidrelétrica Itupararanga. Muitos pontos que eu vou passar aqui, vocês já comentaram, eu acho que todos estão bem, a gente tem essa complexidade aí no gerenciamento desse reservatório, principalmente porque cada um, tem gente que precisa de água e quer manter o reservatório mais alto, tem gente que está lá embaixo do reservatório e não quer também que encha lá próximo da casa deles, então tem essa dualidade aí da operação do reservatório. Mas, primeira coisa, eu vou contextualizar, né, quando a gente começou a fazer esse estudo, por metade do ano passado, se não me engano, a usina hidrelétrica de Itupararanga tem um reservatório de volume significativo, que regulariza a vazão do rio Sorocaba, sem dúvida, né? Até o professor André falou que lá em 2014 foi um dos principais motivos de ter esse reservatório. E aí, além disso, ele é utilizado para abastecimento público com a captação de água do SAI e a geração de energia aí por parte da CBA. Então, a gente tem
os últimos anos aí de afluências muito baixas e em função de a operação restritiva, aí, principalmente na questão de defluência e de captação, a gente viu níveis muito ruins desse reservatório, aí, acho que nos últimos 2020, 2021, acho que no início de 2022 também. E o nosso trabalho foi investigar estatisticamente, então a gente usou o histórico, todo o histórico que a gente tinha, que a CBA forneceu para a gente, para ver uma maneira de operar esse reservatório de forma aí a melhorar esses níveis durante toda a operação dele. Então, o principal objetivo é manter a captação de água, né? Propor um regramento que mantenha essa captação de água e controle a vazão defluente, e garantindo aí a utilização do recurso hídrico disponível para todos os agentes envolvidos, interessados nesse reservatório. Contextualizando, a gente estava num período de seca, então a gente queria garantir abastecimento, geração e vazão sanitária, principalmente, e eu trago aqui só para informação, né, a gente tem um modelo Sushi aí que define o período crítico do SIM, e normalmente o período crítico sim é um período muito ruim de secas, tá? No Brasil todo, no sistema interligado nacional como um todo. E a gente usava até um tempo atrás que era de junho de 49 até novembro de 56. A gente já está conseguindo ver que o novo período crítico do sistema interligado nacional é de 2012, né? De agosto de 2012 até novembro de 21, talvez até meados de 22. A gente ainda não consegue verificar 22 porque tem toda uma demora para homologar todas as vazões e a gente conseguir fazer a simulação. Mas a gente já está percebendo que foi a pior seca do SIM como um todo, e Tupararanga está próximo aí São Paulo, tem um grande reservatório, né, mais importante do Brasil, e ele está incluso nessa seca crítica que a gente teve, e Tupararanga está do lado apesar de não fazer parte do sistema interligado nacional, ele está do lado ali das bacias importantes, tá? Falando de regra, né, a gente tem uma complexidade, porque o uso múltiplo, todo mundo tem que considerar o interesse de todo mundo na hora de operar o reservatório, então captação, quem está a jusante do reservatório também não pode ter uma vazão muito alta, a CBA, o SAI quer fornecer água para uso humano, e a CBA tem que gerar sua energia também operando o reservatório, e aí a regra operativa nada mais é do que um acordo aí entre esses agentes, todos eles de comum acordo, para utilizar esse recurso hídrico de forma conjunta, visando conseguir, na medida do possível, garantir os interesses de todos os usuários do reservatório. Então, e o principal motivo do interesse, principalmente da CBAD, que é a pessoa que está operando o reservatório atualmente, o agente que está operando esse reservatório, é tirar a parcialidade, né? Principalmente se alguém fala, pô, vocês operaram assim, assim, assado, igual tem acontecido agora, vocês mandaram muita vazão para baixo, ter um regramento onde possa ter um alicerce ali para falar, não, eu agi conforme o que foi combinado, a gente não fez nada prejudicial a nenhum dos agentes interessados nesse reservatório. Aqui uma figurinha ilustrativa aqui de como seria uma regra, a gente define alguns níveis, umas faixas de interesse. Então a gente pode ter uma faixa 1, faixa 2, faixa 3, faixa 4, um nível mínimo aqui, que depois disso é o volume morto, e a gente tem que definir, tanto para a vazão defluente, aqui defluente a gente pode entender que é tanto a vazão que turbina quanto a vazão que verte, né, a soma das duas, que se por acaso o reservatório estiver entre esses dois níveis aqui, ele vai ter no máximo uma vazão defluente de A e no mínimo de B, e assim por diante. Se estiver no segundo nível de B, vai estar entre B e C, até que chegue aqui no volume morto, onde a hora que você chega no volume morto, do mesmo jeito que quando você chega no máximo, você perde o controle, no volume morto você também perde o controle reservatório, você tem que, tudo que chegar um pouquinho a mais, você tem que guardar para tentar sair desse volume morto, tá? Então, a ideia de uma regra é tirar a influência aí de um agente sozinho para poder comumente sair tanto de volumes altos quanto de volumes baixos, que a gente chama de volumes críticos do reservatório. Para começar a fazer isso, a gente usou o histórico, a gente primeiro faz uma análise de todos os dados do reservatório, aqui eu coloquei só a vazão afluente, a gente olhou todos, tanto de geração, vertimento, e aqui a gente olhou desde os dados diários, desde 2008, tá? A gente não usou dados mais anteriores a isso, porque diariamente a gente tem um registro só a partir de 2008, tá? Então a gente faz toda uma análise estatística, eu tenho um histograma aqui, para a gente ter uma ideia
a vazão que chega, né, a vazão afluente, a vazão que chega no reservatório de Tupararanga, a gente tem aqui que 80% do tempo ela é inferior a 20 metros cúbicos por segundo, então a gente tem poucas ocorrências aqui. Tem uma, a gente pode ver que tem uma ocorrência que ela chega a mais de 100 metros cúbicos por segundo nesse período que a gente analisou, tá? Então, isso aqui é basicamente a vazão que iria a jusante se não existisse o reservatório também, né? Porque o principal papel do reservatório é fazer o amortecimento das cheias, como o Alex falou. Então, se a gente não tiver o reservatório, isso aqui é o que ia passar direto para a jusante do reservatório, tá? Então, a gente até consegue fazer um gráfico de o que está chegando e o que está saindo para ver a eficiência desse amortecimento ao longo do tempo, tá? Como que a gente faz a simulação para definir essa regra? A gente fez um modelo em planilha mesmo, né? Então a gente faz o balanço hídrico diário da UHE Tupararanga. Isso é comum, a gente usa igual o ONS faz para alguns estudos, a ANA faz para alguns estudos de usinas maiores do SIM. Então, não é padronizado, mas todo mundo segue as mesmas variáveis. Então a gente tem todos os dados de entrada e dados que a gente chama de dados técnicos da usina, nível máximo, nível mínimo, as defluências máximas e mínimas, polinômios que a gente usa, o histórico de vazão afluente e defluente, né, turbinada e vertida, e a gente faz para cada dia, a gente vem aqui, avalia quanto de água aqui de vazão afluente está chegando, tem uma parcela dessa água que evapora, uma parcela dessa água que é retirada pelo SAI, a gente tem o volume inicial daquele dia e tem o quanto foi defluído, tá? Então, basicamente, a fluência, evaporação, volume inicial acaba sendo dado de entrada para o modelo. A defluente e a captação são definidos pela regra, ou quando a gente não tem, quando a gente está simulando sem a regra, a gente usa o que foi feito no histórico. Então, a principal ideia é simular o que foi feito historicamente e o que teria sido feito se tivesse uma regra naquele histórico. Esse é o principal nível de comparação. Aí, no final de cada dia, a gente computa o volume inicial desse reservatório, o que chega, o que sai, vezes aqui como é uma vazão, né, uma taxa, a gente põe o número de segundos que ele que teve num dia, no caso, e começa o dia seguinte, e isso a gente faz para N dias, né? Aqui, a gente faz essa simulação, nosso histórico permite aí uma simulação que a gente tem 5.284 pontos, que é de 1º de fevereiro de 2008 até no caso, quando a gente começou o estudo, era dia 20 de 7 de 2022, então a gente tem todos esses valores de vazões afluentes no reservatório, e a gente faz simulações aí de 6 meses. Então a gente pega 180 dias, começa com o reservatório inicialmente em 50% e vê o que aconteceria com esse reservatório nos próximos 180 dias. E aí a gente faz isso para todos os dias do histórico. Então a gente vai lá no dia 1º de fevereiro de 2008, simula 180 dias a partir desse dia, começando com 50% do reservatório. Vai no dia 2 de fevereiro de 2008, simula mais 180 dias. Então a gente faz aí, que a gente chama de convolução desses dados, né? 5.100, mais ou menos, 5.100 cenários de afluência e faz a estatística do que aconteceu no reservatório nesses 5.100 cenários, tá? Aí o objetivo dessas simulações, o que a gente vai fazer com a operação desse reservatório? É reproduzir o histórico que foi feito sem ter uma regra e depois aplicar a regra nesse histórico e ver qual que seria a diferença de operação desse reservatório de forma estatística, tá? Aqui só como um exemplo, né, para falar que a gente faz o que a gente faz com cada um desses cenários. Aqui a gente tem 180 dias, a gente pega, por exemplo, eu peguei aqui o 1º dia de fevereiro de cada ano que a gente tinha. Eu simulei aqui o 2008, é uma dessas linhas cinzas, mas vamos pegar aqui o 1º de fevereiro de 2015, que é a linhazinha verde. Coloca o reservatório em 50%, vê o que ia sair lá na frente. Então a gente computa todos esses níveis, junta todos esses níveis e faz uma curva de permanência do reservatório em todos os cenários. Então a gente tem tanto cenários de afluência altas, a gente viu que tem momentos lá de afluência de mais de 100, e afluências baixas, principalmente porque tem a questão dos últimos anos, está bem... então, ser um período bem seco, então a gente tem bastante cenário de afluência seca também, tá? E aí, qual é a ideia? Dado que a gente tem uma curva de afluência, que assim, é o tempo que esse reservatório, em todas as simulações, permaneceu naquele nível, a ideia de uma regra é a gente pegar, principalmente naquela época que a gente estava olhando as cheias, né? Depois a gente começou a olhar um pouquinho o lado esquerdo dessa curva, mas a gente estava olhando aqui e tentar melhorar, não deixar que o reservatório opere com níveis tão baixos, que é até a pergunta do
Luciano, se não me engano, por que a gente não usa o reservatório um pouco mais cheio, né? Então, de fato, a regra era para melhorar na cauda, na cauda que é a direita, onde os valores eram baixos, e evitar, óbvio, influenciar que o reservatório chegue ao máximo de forma que prejudique a operação do reservatório. Então a gente começa definindo alguns níveis de interesse, isso aqui a gente testou alguns, né, questão do nível, basicamente é esse livre 1 aqui, que não é tão livre, né, tem uma vazão, no final a gente definiu uma vazão mínima para manter o reservatório um pouco mais seguro. Um nível livre 2 aqui, que de fato as máximas e mínimas são livres de fato, quase, assim, tem pouca restrição para a operação da CBA. E o intermediário de contingência, onde já começa a restringir a operação de forma que mantenha o reservatório um pouquinho mais cheio, tá? Aqui a captação a gente manteve o outorgado aqui em todas as simulações, então é 1,95 metros cúbicos por segundo diariamente que eles podem captar lá do reservatório, tá? E aí, conforme as simulações, a gente vai avaliando qual que é o impacto naquela curva de permanência, de modo que o nosso objetivo é manter o reservatório mais cheio, principalmente nos valores mais baixos, tá? No final, né, não vou passar por todas as iterações que a gente fez muita simulação nisso, a gente sugeriu aqui a CBA essa regra aqui, onde a gente tem um livre 1, né, que é principalmente para questões de controle de cheia, onde a CBA poderia, se ela chegar nesse nível acima de 823, ela tem que defluir pelo menos o que está chegando no reservatório. Então, essa restrição aqui garante quase sempre que o reservatório não vai subir a 823. Temos um livre 2, onde ela teria que só respeitar a defluência mínima de 4 metros cúbicos por segundo. Um intermediário, onde tudo que chegar acima de 6 tem que ser utilizado para encher de novo o reservatório. O intermediário 2, onde tudo que chegar acima de 4 metros cúbicos por segundo vai ser usado para melhorar o nível do reservatório, e assim por diante, até que a gente chega no volume morto aqui. Aliás, tem uma restrição a mais que chega no momento onde você perde o controle do reservatório, onde tudo que chegar, nem esses 2,5 a gente consegue mandar para baixo, tá? Então tem esse ponto aqui, que se conseguir abaixar menos de 813, não tem o que fazer, vai reduzir inclusive a vazão mínima para baixo. A verificação da cota, isso aqui é comum em outras regras que a gente tem aí no SIM, né? A gente tem uma verificação da cota que acontece semanalmente, no final da semana operativa ONS, que a gente só por convenção a gente manteve isso, que é o que acontece em outras usinas maiores. Toda sexta-feira, no final do dia, é avaliado a cota, e essa cota de sexta-feira do final do dia é que define o máximo e o mínimo, as restrições, né? A gente chama aqui de conjuntos de restrições para a próxima semana operativa, tá? Olhando aqui o impacto da regra operativa que foi sugerida, tá? Aqui é aquela curva aqui é uma curva de cota, né? A gente tem aqui no eixo Y as cotas, no eixo X a permanência, e na curva azul aqui é a simulação se não existisse uma regra. A gente começa aqui, vamos começar pelo lado de cá aqui. Quando a gente faz a simulação do histórico sem ter uma regra, a gente vê que as cotas do reservatório chegam aqui a menos de 814, tá? Então, é inferior a 814 em algumas operações. E conforme ele vai operando, a gente tem uma porcentagem aqui que fica perto de 819, até que chega a bater alguns momentos cotas quase em 820, 824 um pouco para cima, né? Mas é 823,83, tá? Então, o reservatório sem regra nenhuma teria uma curva de permanência dessa forma. Quando a gente aplica a regra sugerida, a gente vê, nosso principal objetivo era melhorar as cotas aqui da direita, tá? Então a gente vê que o reservatório agora opera muito mais tempo entre 820 e 818. Inclusive, quase sempre ele está acima de 818. Assim, tem muitos poucos eventos que o reservatório estaria abaixo de 818, até tem aqui esse número. Quando não tinha uma cota, ele estaria 20%, quase 20% do tempo operando abaixo de 818. Em contrapartida, se a gente aplicar a regra, a gente vai ter que 99% do tempo esse reservatório vai estar operando acima de 818, tá? Então essa é a nossa principal métrica para saber qual a efetividade da regra. Claro que a gente vai ter que operar e
avaliar isso para frente. Só que a gente só consegue operar de um jeito, né? Então a gente nunca consegue operar dos dois e ver qual que é o melhor, então a gente tem que simular isso. E usando o histórico, a gente espera que esse seja o novo comportamento, a linha amarela aqui do reservatório. Olhando para o lado das cheias, né? Então lembra, a gente estava no período de seca, a gente queria garantir que o reservatório operasse com níveis mais altos, para garantir principalmente o abastecimento, a captação, né? Não precisar reduzir aquele 1,95, acho que em nenhum momento precisou, mas pode chegar um momento que tem tão pouco que tem que ou reduzir o 1,95 ou reduzir o 2,5, que é a vazão mínima sanitária também. Então, isso é um ponto crítico. E aconteceu aí nos últimos, acho que 2020, em alguns momentos, teve que pelo menos a vazão mínima ser reduzida. Então, esse é o nosso principal objetivo, mas a gente olhou também aqui essa ponta. E o que a gente fez? Aquela regra da vazão afluente máxima, a vazão defluente mínima tem que ser igual à afluente, a gente olhou aqui, a gente pegou aqui a projeção de vazão decamilenar dos estudos de barragem. Então, a gente não fez um estudo estrutural, a gente só fez uma simulação de volume de reservatório, usando os polinômios e o amortecimento. Pegou os dados do plano de segurança de barragem da Votorantim, e essa curva azul aqui é a vazão da chuva decamilenar, tá? Então, aí a gente chegou no número que se a Votorantim, desculpa, eu tô falando Votorantim, que ainda se a CBA manter a cota inicial aqui, num período onde vai acontecer a decamilenar em 823, ela conseguiria, se ela limitar em 30 metros por segundo, na verdade, tem que ter os 30 metros por segundo, senão não consegue amortecer essa cheia, né? Ela usaria no máximo até a cota 823,40. Então a gente vê que para decamilenar, o reservatório, se ele tiver aqui a 823 e chegar a decamilenar, ele consegue aqui com 40 centímetros amortecer essa chuva decamilenar, tá? Considerando aqui uma vazão, aqui tem uma digitação, é 1,95, tá? Ele conseguiria manter com 40 centímetros amortecer essa chuva decamilenar, tá? Era isso que eu queria falar. Obrigado, tenho contato aqui se alguém tiver alguma dúvida, e estou aberto a perguntas. Matheus, você pode voltar no e-mail, no slide anterior? Não, a da regra sim, eu tô falando, explica, porque aqui a gente tem gente que é da área técnica e tem gente que é da área não muito técnica na área de hidrologia. Explica para o povo o que é uma chuva decamilenar. É a chuva que vai acontecer uma vez a cada 10 mil anos, tá? Então é uma chuva aí que a gente viu lá no gráfico do Alexandre lá, que teve vazões de 200 e pouco lá para baixo, né, jusante da usina. Isso aqui seria uma chuva de 300 metros, um pouquinho mais de 300 metros por segundo aqui em uma hora, que o tempo está em horas, ia bater em uma hora aqui 300 metros cúbicos por segundo, chegando no reservatório da Itupararanga. Então, se essa chuva chegar no reservatório e ele já estiver em 823, que é o que a gente considera quase o máximo, né? 823,83 é o máximo, e aí tem não é 70 e poucos por cento, na verdade, né? Mas para simulações onde não pode passar disso, ele vira o máximo. Então, mas se a CBA mantiver o reservatório 823 e chegar a decamilenar, então uma chuva que vai acontecer uma vez a cada 10 mil anos, tá? Ela pode ser que ela aconteça amanhã, pode ser que ela aconteça a qualquer momento, né? É uma estatística isso. É uma probabilidade, né? Nunca foi observada essa chuva decamilenar, mas é uma probabilidade de acontecer. Não, eu olhei o histórico, pelo menos o histórico diário. O problema do reservatório de Itupararanga é que ele é um reservatório relativamente pequeno, né? Então, altas vazões diárias têm um impacto razoável no reservatório. Mas a gente olhou lá, acho que a maior que a gente viu é 120, tá? Então, estando no 823, a gente consegue amortecer aí com 40 centímetros. Aí depois aqui quando a linha azul é o que chega, a linha verde é o que sai. Então, no máximo, sairia 30 metros por segundo, e aqui volta à normalidade. Claro que vai ter que manter um pouco mais os 30 metros por segundo para voltar com o reservatório a 820, né? Senão, se vier uma outra chuva alta, ele já não vai estar mais 823, aí já não dá mais certo. Então, teria que manter por um pouco mais tempo o 30 metros por segundo saindo para voltar ao reservatório à normalidade.
ok? A probabilidade de acontecer uma chuva decamilenar é 0,01%, mas como existe a probabilidade, toda vez que você trabalha num modelo para hidrologia, você sempre leva em consideração essa probabilidade, né? Vai que acontece, então já existe uma forma de você se proteger contra ele, né? Tem algumas perguntas aqui, deixa eu só ver quem é que pediu primeiro. O Gomes levantou a mão, depois o Alessandro. Gomes, por favor. Oi, André, bom dia. Eu não estou conseguindo abrir a câmera aqui hoje. Bom dia a todos. André, é só uma dúvida. Em uma dos slides, eu acho que é uma à frente. Anterior a esse? É esse aqui? É esse aí. Que apresenta que a curva, né, a regra sugerida evita que o reservatório operado alcance os níveis inferiores à cota 813,50. E eu não sei se aqui foi um equívoco ou se de fato é um estudo, já que esse era um limite anterior a nós estipularmos a cota de 817,50 como limite de segurança para abastecimento público, né? E eu não sei se, de repente, 813,50 como limite ou 813 alteraria aí as regras dos limites operacionais apresentados, né? A questão é 813 por 813,50, é isso? Não, 817,50. Ah, tá. Não, você pode ver aqui que... mas o reservatório chegou a operar um pouco abaixo disso, né? Em alguns momentos, acho que o Alexandre pode melhorar, mas a gente tem pouco... A regra, de fato, a gente simulou sem ter regra nenhuma, podendo, inclusive, ter... eventualmente, no momento de seca, ele teria que baixar dos 117,50, tá? Então, Matheus, é só uma questão histórica dessas discussões aqui dentro desse grupo, que talvez, como você pegou os valores históricos da barragem, você não acompanhou o histórico da discussão no grupo, né? Sim. Quando a gente teve o problema de seca nos últimos 2 anos, a gente chegou à conclusão que 817,50 seria o nível mínimo operacional, porque isso mantém as captações a montante. Não é essa captação a jusante. É isso que o Gomes está falando, né? O 803 a gente sabe que é o volume morto, ou seja, a partir dali você não consegue mais tirar água, talvez só bombeando, mas o 817,50 é o nosso volume operacional mínimo, né? Então a pergunta do Gomes é por que não foi pensada essa última linha de corte no 817,50. Eu entendo que você pegou os dados históricos, então isso não entrou no seu modelo, talvez, no começo. Na regra, sim. Quando a gente estava falando da regra, sim, foi pensado isso. Tanto que acho que foi uma sugestão do pessoal da CBA, falou, agora a regra vai ter esse 817, tanto que ele fica abaixo aqui 0,7% do tempo, porque às vezes não tem como fazer, ele vai ter que... ele vai tem que fechar a conta do balanço hídrico, mas assim, é 0,07% do tempo. Não é, basicamente, se arredondar aqui, tirar uma casa do Excel, é 100%, tá? Então, com a regra, ele está acima dos 817,50. Beleza. Alessandro, por favor. Fica nesse slide mesmo, Matheus, que aí eu tiro essa dúvida, tento tirar essa dúvida aqui também. O que acontece, né? O nível operacional 817,50, e aqui a gente já mostra que ele tem uma melhora, né, considerável em permanência acima dessa cota. Antes, era 88% do tempo ficaria acima do 817,50, e com a aplicação da regra, 99,93% acima da regra, acima do 817. Então, assim, isso a gente já entende que com a aplicação da regra a gente consegue ali ter uma melhora considerável sobre a questão aí de utilização do reservatório acima do mínimo operacional. Agora, um outro ponto importante, né, que a regra que a gente tem que lembrar, é uma regra que ela tem que ser testada, né, ela tem aqui premissas aqui estatísticas, né, premissas de um histórico, e que ele pegou ali um período bem crítico ali das secas, né, e que a gente entende que como ela tá aprovada de forma precária, né, e o comitê ele sempre vai estar avaliando as situações, se a gente entender que tem uma tendência de violar qualquer um desses valores, a gente volta a conversa e deliberar, né, mas assim, é importante que a gente continue mantendo essa regra em funcionamento, em aplicação,
para que realmente a gente entenda, entenda a regra e consiga colher os benefícios da regra. Né? Eu acho que esse é um ponto aí que tento também responder o Gomes. Vai para o próximo slide, Matheus, por favor, que era da Deca Milenar, né? Aqui, ó, embora a Deca Milenar seja uma chuva com uma probabilidade baixíssima, né, ou muito baixo de acontecer, é um parâmetro que é definido, é um parâmetro que é utilizado na questão de segurança de barragens. Então, é por isso que se usa ela, né? A gente bateu 90 e poucos, 95 metros cúbicos, mas uma Deca Milenar é 300. Então, é um item que eu não posso me furtar pela probabilidade de ser baixa. De novo, está dentro da lei de segurança de barragens, é um critério que é observado na lei, então a gente tem que usar. Tá bom? Então, eu não posso fazer nada diferente disso, que é o que eu queria colocar para vocês, tá? A gente não pode correr esse risco. Ok. É só isso que eu queria falar. Obrigado, Alessandro. Deu para entender bem como é que foi feito esse modelo de gestão que a gente está atualmente aplicando, né? Quer dizer, eu entendi, mas se alguém tiver alguma outra dúvida, por favor, se manifeste. Né? Deixa eu ver se tem alguma coisa no site. A Rosângela, por favor, Rosângela. André, eu coloquei no chat. Você pode ler para mim, por favor? Obrigada. É uma pergunta que a Rosângela perguntou, é uma pergunta para o Matheus, né, Matheus? Se os dados foram suficientes ou você tem alguma proposta de melhoria de geração de dados aqui na região para que o modelo se torne mais eficiente. A gente sabe que todo modelo é dependente dos dados de entrada, né? Então, como a gente está com um projeto de melhorar a instrumentação aqui na região, principalmente o levantamento de dados locais, né? A pergunta que se faz é justamente isso. Você tem alguma sugestão de melhoria de geração de dados, Matheus? Em questões do reservatório, não, tá? A gente tem, talvez, alguma coisa de resolução do nível, mas não é nada que impacte a simulação. Claro, o nosso limite é o histórico, que é o tempo lá, que a gente começou em 2008, tá? E ainda assim a gente tem que fazer alguns ajustes para o histórico ser igual o tempo todo, né? Porque muda, acho que a CBA começou a melhorar a aquisição do nível do reservatório, da operação certinha dele, nessa data que eles me passaram. Então, toda a história que eles tinham diariamente, eles me passaram. Tá? Então, a fluência no reservatório, sim, se eu não me engano, talvez colocar alguma coisa da captação, de outras captações, que aí eu não sei qual que se tem isso tudo definido, né? É importante. É um ponto que, se em questões de seca, faz muita diferença. Se tiver outras captações que a gente não contabilizou, mas acredito que todas estão ali, né, no modelo. E outro ponto que poderia ajudar, principalmente, é a questão de a projeção de vazões, aí que o pessoal da CBA já está evoluindo com isso, mas a questão de projeção é sempre um problema na hora de operar o reservatório, porque é uma projeção, pode ser que ela erre, né? Então a gente tem que sempre, ainda assim, mesmo usando a projeção, ser bem cauteloso com esse tipo de uso aí dos dados, tá? Tá. Matheus, tem mais uma outra pergunta aqui da Viviane, que ela falou assim, olha, no período de seca, o reservatório ficará 99% do tempo acima da 413,50 ou da 817,50. Viviane, é acima da 817,50, na verdade. Né? É isso mesmo. Ele nunca vai chegar no 817,30, 50, que é ela vai estar 100% acima dessa vazão. Então, é a curvinha laranja ali, né? Eventualmente pode acontecer, mas isso é uma probabilidade, de baixar um pouco acima de 817,50. Isso, a gente pode ver aqui, ó, não chega aqui a linha vermelha é 813, essa linha vermelha tracejada, 813,5, tá? A linha amarela tracejada é o 817,5. Então, tem 0,07% de chance de estar abaixo disso, mas bem próximo, né? A gente vê aqui onde está meu cursor.
mas 99,93% do tempo ele operaria acima do 817,5. Tá? Não dá para ter uma certeza absoluta, porque sempre existem algumas imprecisões, mas a ideia é que com a regra você consiga manter uma vazão média mais constante e com isso você não chegue àquela situação que a gente teve há 2 anos atrás de ultrapassar 817,5. 2 anos não, acho que 1 ano e meio, sei lá. Já estou perdido no tempo. Né? Mas aquela situação é que a gente tinha uma outra regra, na verdade, que era a vazão sanitária do Rio Sorocaba de 6 metros cúbicos por segundo. Então aquilo já não vai valer mais, né? O que vai valer é essa regra, que eu acho que a vazão mínima é 4 metros cúbicos por segundo, que ainda é uma vazão sanitária do Rio Sorocaba. Como a gente já operou em vazões abaixo disso, acho que 2,5, né? É isso? Defluência mínima é 2,5. Como a gente já operou nos 2,5, a gente viu que isso teve pouca influência na qualidade. Teve influência, lógico, que não tem como não ter, mas teve pouca influência na qualidade da água, então isso também só vai acontecer numa situação que chegar próximo do 817,50, ou que tiver para passar do 817,50. Lembrando que essas vazões são as vazões de saída que vai para a calha do Rio Sorocaba. Não está se mexendo em nada com a vazão de captação do SAI, né? Que é sempre um acréscimo acima de 1,95. Tá? Então, pela essa nova regra, a probabilidade é que a gente não passe do 817,50 na maior parte das vezes. Então, a probabilidade é que não vai acontecer de baixar do 817,5. A gente sempre tem que pensar, a probabilidade não é certeza, mas é uma probabilidade de 0,03, se eu não me engano. Isso. 0,03. 0,03, né? Por cento. Então, existe uma probabilidade muito pequena de passar de 817,5. Alessandro, pode falar. Não, assim, eu acho que o que tem que ficar claro aqui também, tem uma probabilidade muito pequena, 0,03% do período, né, do tempo, ficar abaixo da cota de 817,50, mas longe da cota de 813,50. Isso é importante a gente falar. E acho que uma outra questão importante também é que o comitê vai avaliar. Então, quando a gente chegar, se a gente chegar naquele volume ali que o reservatório vai estar depreciando muito, a gente pega e reavalia essa faixa, né? Acho que a CBA nunca se furtou aí do diálogo aberto e da transparência para a gente conversar e rever o que faz. Mas, assim, eu queria novamente aqui falar da importância de colocar a regra, de aplicar a regra. É muito importante que a gente aplique uma regra, né? No caso que a gente tem na mão aqui é essa. Pode ser que a regra, depois dela passar de precária para definitiva, a gente faça alguns ajustes. Isso é natural. E esse é o entendimento. Então, acho que é muito importante que a gente comece a operar, ou continue, embora a gente teve algumas influências na aplicação da regra, mas que a gente continue aplicando a regra, e aí a gente vai fazendo os ajustes à medida do possível. Eu não consigo, nesse momento aqui, fazer um ajuste dela sendo uma situação que ainda nem aconteceu e nem está perto de acontecer, né? Eu acho, sim, que ela está aqui para discussão, ela está em caráter precário, eu acho que ela, em algum momento, ela vai se tornar definitiva, e quando se tornar definitiva, a gente pode ter pequenos ajustes aí, sem nenhum problema. Eu acho que é importante a gente entender que a gente vai ter que fazer esse acompanhamento pelo menos mais 1 ano, né? Sim. No mínimo, porque a gente tem que seguir pelo menos um ciclo hidrológico inteiro. A gente vai entender qual é a importância, talvez, mais dessa regra a partir da hora que a gente entrar no período de estiagem desse ano. Eu concordo. Né? Então, pode ser até que a gente não precise fazer reuniões semanais. Eu acho que nem precisa. Talvez, passando essa fase inicial aqui de fevereiro, que vai ter ainda bastante chuva, a gente pode
alargar um pouquinho mais entre as reuniões. Mas a gente vai ter que acompanhar por pelo menos mais um ano, para a gente poder ter essa visão clara dessa regra operacional, e o modelo é bem feito, tudo bem, mas com todo modelo sempre tem alguma probabilidade pequena de erro, de não se cumprir, então a gente precisa realmente acompanhar, mas por enquanto ela está funcionando, né, pelo que se propõe. A gente ainda vai ter mais chuva agora em fevereiro, apesar dessas 2 próximas semanas, parece que vai ser um pouco menos, né, Alessandro, do que teve nas semanas anteriores. Sim, a gente tinha, né, uma previsão realmente de uma chuva maior nessa primeira semana, mas agora na segunda semana dá um refresco, então por isso que é importante a gente aumentar a defluência para conseguir fazer o volume de espera, mas na segunda quinzena ali de fevereiro a gente tem previsão de chuvas maiores. E tem que entrar no modelo também, não no modelo específico desse que o Matheus falou, mas na nossa regra operativa, essa questão que o SAI de Sorocaba sempre levanta de dar uma segurada na vazão num período de chuva muito intensa, né? Quando vai ter um volume de chuva muito grande na cidade de Sorocaba, que vai ter alagamento, mas aí pode reduzir um pouquinho a influência da vazão. Mas isso é uma coisa que vai ter que ser feito a posteriori, a partir de um conjunto de estudos, para saber quanto que isso vai funcionar mesmo, né? Com relação a esse ponto, professor, eu acho que sim, eu acho que a gente pode sim avaliar, a gente pode estudar, mas dar o devido peso a cada uma das variáveis, né? Eu acabei de mostrar aqui, né, nessa reunião, aqueles dados, e isso são dados, né, não é teoria, e até que queria solicitar aqui o SAI, se por acaso eles tiverem algum dado, alguma coisa que poderá enriquecer aí essa avaliação, essa análise, a gente conversa junto e vê o que pode melhorar, se é isso mesmo, tudo. Mas a gente vê que a defluência ali em Tupararanga, ela tem uma influência muito pequena, tem uma correlação muito pequena no aumento da vazão do Rio Sorocaba. E, na verdade, o benefício que a gente tem com esse reservatório é impedir aí, a gente impediu que no dia 30, 31 passasse 90 metros cúbicos adicional que já chegou no Rio Sorocaba. Então, talvez a gente tem que olhar aí de forma mais holística, de forma mais geral, e entender a correlação de cada uma das variáveis, entender onde atuar, não é? Porque, vocês viram, eu posso desligar a usina. Eu posso desligar a usina aí nesse dia, coloquei vazão sanitária, mesmo assim a gente ia ter danos lá, não é? Então, eu desligar a usina, eu posso estar postergando um problema, não é? Que desliga a usina agora, daqui a pouco, daqui 2 dias, vem uma grande chuva, né? Não precisa nem ser a década milenar, vem aí metade de uma década milenar e me verte ali e vou trazer mais danos. Aí a responsabilidade com certeza vai ser da CBA, que ela não atuou correto. Então, Alessandro, a ideia não é fazer nada de afogadilho, é realmente analisar os dados que o SAI tem ali da cidade, para a gente ver se também existe a necessidade de fazer essa redução da vazão nesses períodos, né? A gente tem, na teoria, a ideia de que a contribuição das cidades Votorantim e Sorocaba na vazão do rio é mais significativa do que a vazão de Tupararanga. Mas é importante a gente deixar que os dados sejam discutidos para a gente até uniformizar esse conhecimento, né, se for o caso. Sim. A Viviane ainda fez uma pergunta aqui. Quando reduz a chuva, a defluência proposta será aquela que estará dentro da faixa do cada reservatório. Então, a partir do momento que o reservatório começar a baixar, também diminui a defluência, tanto máxima quanto mínima. Nesse momento, a defluência máxima é igual à vazão de entrada. Foi isso que a gente definiu na hora que a gente definiu a aplicação da regra, né? Que a gente está no livre 1, é isso, Alessandro? Me corrija se eu estiver errado.
O livre 1 é a partir do 823, né? Então tá no livre 2, é isso. Livre 2. Livre 2. Mas, vamos lá. A regra apresentada, né, inicialmente, ela não tinha um limite da vazão defluente no livre 2, né? E aí, aqui no comitê, a gente falou, não, então vamos liberar ela, sendo que o máximo de defluência no livre 2 é a defluente igual a afluente. Isso funciona, tá? Isso funciona quando a gente já tem um volume de espera dentro do livre 2. O fato é o seguinte, que como a gente começou a aplicar a regra e já estávamos muito próximo do livre 1, né? Nesse momento agora, eu estou com uma afluência mais ou menos de uns 20, deve estar. Nesse momento, seria interessante eu passar um pouco dessa vazão afluente, tá? Para eu conseguir trazer o reservatório para próximo dos 822,06, até foi uma pergunta do Rodolfo na reunião passada, trazer o reservatório para 822,06, e aí eu reduzo, depois disso eu reduzo a defluência para equilibrar o reservatório e ter essa caixa para a chuva de março. Então, assim, pelos estudos que a gente está fazendo, era a forma que a gente precisava de atuar. Como a gente vamos lá, né? E olhando que a gente está mais ou menos há umas 2 semanas trabalhando com a vazão defluente menor que a vazão com a vazão defluente menor que a vazão afluente, por conta de solicitações do SAI da Defesa Civil. Ou seja, a gente ainda estava dentro da regra, mas a gente tinha uma margem de utilização da regra, a gente não utilizou. Então, agora, nesse momento, eu vou ter que recuperar isso. Então, para recuperar isso, nesse momento, até eu equilibrar os 822,06, eu vou ter que aumentar a defluência um pouco maior que a afluência, senão eu não consigo fazer a caixa. Tá bom, gente? Ok. Acho que está compreendido. Tá bom. Não sei, se alguém tiver mais alguma dúvida, está aberta a palavra. Bom, se ninguém se manifestou, eu quero agradecer o Matheus pela apresentação. Matheus, muito obrigado por trazer essas informações para a gente. Agradecer a CBA por ter trazido o Matheus aqui para falar com a gente. E eu acho que em algum momento no futuro, Alexandre, veja com essa outra empresa que fez o modelo chuva-vazão, essa previsão, na verdade, né? A previsão de vazão, para a gente poder também ver como é que eles fizeram, porque a nossa preocupação, viu, Matheus, não é nem pelo modelo, mas é pelo volume de dados que a gente tem disponível e se isso tem que ser melhorado ou não, né? A gente sabe que existem lacunas de dados em algumas regiões da bacia e a gente precisa aproveitar que tem até um projeto já sendo financiado pelo FEIDRO de melhoria da instrumentação na bacia, para que a gente consiga ter dados sempre mais atualizados. Alessandro, você queria falar mais alguma coisa? Não, professor, só agradecer mesmo aí a vocês e assim, reforçar aqui a questão de diálogo aberto, de transparência, né, e de que a gente está aqui juntos para fazer aí o melhor trabalho, considerando que o reservatório ele tem que atender todos esses stakeholders, né, e inclusive aí a saúde do Rio Sorocaba, né, e o meio ambiente aí é jusante do reservatório também. Tá bom? Sim. Muito bem. Então, a Rosângela falou principalmente dos dados de afluência, que é uma das dúvidas que a gente tem, né? Agora tem uma estação nova sendo instalada, acho que é no Rio Una, né, Rosângela? Que vai nos dar uma outra percepção, mas a gente precisa sempre manter as outras estações Flu do Sorocamirim e Sorocabuçu para a gente ter dados atualizados e constantes na entrada no reservatório. Fala, Rosângela, você ia falar alguma coisa? No Una, tem uma estação nova sendo montada no Una, que é importante para a gente, inclusive, fazer esse balanço hídrico do reservatório. Manter esse balanço hídrico do reservatório, né? Então, vamos para o nosso último ponto de pauta, que é a aprovação das atas das últimas reuniões.
Eu vou pedir para o pessoal da Fundação Agência colocar aí para a gente a memória técnica da 51ª reunião, que foi a anterior. Nós já chegamos, já juntamos, né? A gente não precisa mais aprovar um monte de outras. A Rosângela, só, peraí, Alessandro, só para colocar, a Rosângela está avisando que hoje está se inaugurando uma estação de qualidade automática lá no Vitória Regia, antes da captação de Sorocaba, da segunda captação de Sorocaba. É isso, Rosângela? Sim, André, eu gostaria de pedir a você, se for possível, colocar numa pauta para que essa estação, as informações sobre essa estação, se for de interesse desse grupo, ou na Câmara Técnica de Planejamento, para que ela possa ser apresentada pelo pessoal que fez a instalação, que é o pessoal de qualidade. Tá. Podemos colocar na próxima reunião ou na outra, precisa ver com eles qual é a disponibilidade deles, Rosângela. Se você puder ver, eu agradeço. Você prefere na CTPLAG, é isso? Não, a CTPLAG agora tem uma essa semana, não sei se está muito em cima, porque a próxima CTPLAG é agora dia 9 de manhã. Como vocês decidirem. Veja se ele pode no dia 9 de manhã, pelo menos entrar como informe. Tá bom. Tá bom? Obrigada, André. De nada. Alessandro, pode falar. Eu só ia dizer aqui que eu vou ter que sair agora para outro compromisso, tá? Ah, tá, não estamos encerrando já aqui. É só provar essa última reunião. A única memória técnica. Tá bom. Obrigado, gente. Falou. Obrigado, Alessandro. Obrigado, Matheus. Quando é que você sai de férias, Alessandro? Se tudo der certo, se Deus quiser, e se não tiver mais nenhum evento, dia 20 de março. Beleza. Já era para eu estar voltando amanhã de férias, né? Mas acontece. Não acontece. Tá tudo certo. Boas férias. Bom, boas férias para você depois. Obrigado. Vai se ver ainda. A gente vai se ver, sim. Obrigadão, gente. Um abraço e boa semana para todos. Tchau. Beleza. Alguém gostaria de fazer alguma contribuição na memória técnica da reunião 51ª? Bom, não havendo nenhuma sugestão de alteração, então vou pôr em votação a aprovação da memória técnica da 51ª reunião do GT Crise Hídrica. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários ou quem queira se abster, por favor, se manifeste. Bom, havendo concordância, ninguém se manifestou contrário nem abstenção, então vou dar como aprovada a memória técnica da 51ª reunião do GT Crise Hídrica. E como informe, eu só preciso avisar que nessa quinta-feira, dia 9, às 9 horas, nós temos reunião da Câmara Técnica de Planejamento, com dois assuntos importantes. Um é o parecer, a manifestação do comitê sobre o loteamento, o condomínio lá em Porto Feliz, que é um condomínio grande, para mais de 7.000 pessoas em Porto Feliz, ou seja, um impacto grande para o abastecimento ali na região. E temos também a primeira rodada de avaliação dos projetos FEI do 2023. Então, convido a todos, aqueles que são da Câmara Técnica, mas mesmo aqueles que não são e que queiram participar, a reunião vai ser dia 9 às 9 horas, ainda online, né? Se a pessoa que não fizer parte da Câmara Técnica quiser participar, é só pedir lá para a Fundação Agência o link para a reunião. É isso, gente. Obrigado novamente pela presença de todos. Vamos em frente, vamos vendo o que vai acontecendo. Eu acho que pelo menos a gente consegue chamar a atenção da população em torno do problema de Tupararanga. Isso já foi um ganho, apesar de todas as outros problemas que a gente teve. É isso, gente. Boa semana para todos. Beleza.